Entre os muito hot topics do momento, um que muita gente está falando aí nas redes sociais, né, no Instagram, LinkedIn, YouTube, é Vibe Coding. Mas afinal de contas, o que é isso? Vibe Code é quando você codifica um programa com a ajuda de IA, mais precisamente uma IA generativa que foi treinada com uma quantidade muito grande de códigos de programas. E você pode fazer isso aí usando linguagens diversas como Java, JavaScript, Python, Go e assim por diante. Antes da gente continuar, eu vou pedir um favor para você. Se você gosta desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, que isso é uma forma de eu saber que o conteúdo que eu estou produzindo é relevante para a comunidade. Voltando, você pode fazer vibe coding usando ferramentas gratuitas como ChatGPT, Claude AI, DeepSeek, e tem outras também que são pagas, como o Lovable, o Cursor AI, entre outras. Eu já brinquei de vibe coding criando pequenos programas em C e Python usando o ChatGPT e o Claude AI. E hoje eu quero apresentar uma pequena amostra do poder das IAs no contexto da programação. Mas antes, eu quero contar uma história que aconteceu comigo uns dias atrás. Eu estava criando um vídeo para o meu canal no YouTube, né, falando de Linux, e pensei em escrever um pequeno programa em C para exemplificar o uso do comando kill. E daí eu comecei a escrever o programa em C, mas uns minutos depois eu fiquei empacado. Eu não estava lembrando lá os comandos, né, e não estava conseguindo evoluir. Daí eu pensei, bom, vou escrever um prompt aqui em português mesmo, né, com os requisitos do programa, daquilo que eu imagino que o programa deve fazer, e vou usar o ChatGPT para gerar um programa para mim. E foi isso que eu fiz, tá? No que eu coloquei lá os requisitos, né, o prompt no ChatGPT, ele começou a gerar um programa para mim. Eu olhei a estrutura do programa, olhei que o código estava bem conciso, tá? Fazia sentido. Eu peguei aquele código, joguei no Linux, compilei e funcionou de primeira. Né? Ele tanto compilou quanto executou e era mais ou menos aquilo que eu estava querendo. Tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês a partir de agora. Ok? Então vamos lá. Eu vou mudar o foco aqui do vídeo e vou mostrar para vocês o prompt que eu escrevi, né, em português com os requisitos do programa. Está aqui, ó. Criar um programa em linguagem C para Linux que atenda aos seguintes requisitos. Os requisitos são: na chamada do programa, deve ser possível passar um parâmetro, né, um valor numérico. O programa deve ler o parâmetro passado, armazenar na variável numFilhos e, caso não seja um número de 1 a 5, deve imprimir uma mensagem de erro e sair. Então aqui, pessoal, estão todos os requisitos que eu escrevi, né? Ou seja, são as regras que a IA deve atender para escrever o programa, tá? Eu não vou ler tudo para vocês. Eu vou marcar isso aqui, esse código, tá? Esse prompt, dar um Ctrl C, vou abrir aqui meu browser, aqui ó, eu já estou aqui na página do ChatGPT, tá? Lembrando que o ChatGPT e o Claude AI são ferramentas gratuitas, né? Tem a parte paga, né? Tem os planos pagos, mas vocês podem usar também a parte, os planos gratuitos aqui, tá? E tem também aqui o Lovable, né? E o Cursor AI, que são outras duas IAs, né? Que são muito interessantes. Tem também planos gratuitos, né? Mas tem também planos pagos que são muito interessantes. Por exemplo, eu estou usando recentemente, né? O Cursor AI, ele tem uma IDE, né? Que é baseada no VS Code da Microsoft e é muito interessante. Mas isso aí eu vou deixar para mostrar num vídeo futuro, ok? Bom, eu vou jogar aqui no ChatGPT o prompt que eu copiei lá, então vou dar um Ctrl V, tá? Eu vou subir esse prompt aqui e vamos aguardar. Ó, ele já está escrevendo aqui para mim o programa, né? Tá, aqui tem um laço. Bom, ele já gerou o programa, ele já me deu aqui o comando, né? Que eu devo digitar para compilar, como que eu faço para executar o programa e como que eu posso testar, né? Esse programa baseado nos requisitos que eu escrevi no prompt, tá ok? Então, beleza. Então, vamos copiar esse programa aqui, ó. Eu não vou nem analisar, né, esse programa aqui. Eu vou simplesmente copiar esse código. Eu vou abrir meu editor aqui e vou criar um outro arquivinho, né? Dar um Ctrl V aqui. Vou salvar. Aqui no ChatGPT, ele está chamando o programa de processo, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Processos.c. Eu vou salvar aqui nesse diretório.
E agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que transferir esse programa em C aqui para o meu Linux e compilar. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Para transferir para o meu Linux, eu vou usar um cliente FTP. Então vou entrar aqui no meu FileZilla. Eu vou conectar aqui no meu Linux. Já conectei. Eu vou colocar o código aqui nesse diretório aqui, ó. Aqui está do lado esquerdo, né, o programa que eu acabei de gerar, né? Eu vou transferir aqui para o meu Linux. Já transferiu. Então aqui eu vou abrir o meu terminal, né, que está conectado no Linux. Então ls-la. Olha só, aqui está o programa em C, tá, que eu criei com a ajuda do ChatGPT. Eu vou dar um cat nele, que é para mostrar o conteúdo do programa. Tá? Então esse aqui é o conteúdo do programa. Tá? Aqui tem algumas bibliotecas, tal. Aqui é a função principal, né, que é a função main. Enfim, não vou nem analisar. Para compilar, o que o ChatGPT me sugeriu? Ó, executar esse programa aqui, essa linha de comando. Né? Então eu vou fazer isso aqui, ó, Ctrl C, vou vir aqui, vou dar um Ctrl V e Enter. Já compilou, tá? Então, ó, ele compilou e gerou esse binário aqui. Esse aqui é o programa, né, que eu posso executar. Eu vou abrir aqui um outro terminal no meu Linux. Comer. E vou cd vibecode. Para compilar, eu já compilei na verdade, né? Para testar, né? Para executar o programa, eu vou digitar isso aqui, ó. Ctrl C, vou vir aqui. Antes de executar, eu vou explicar mais ou menos o que o programa vai fazer, tá? De acordo lá com o meu prompt. Eu estou passando aqui um parâmetro, né? Que é um valor numérico. De acordo com o meu prompt, tem que ser de 1 a 5, né? Caso o número que eu informe não esteja nesse intervalo, ele tem que dar uma mensagem de erro e sair. E quando eu executar isso aqui, o programa vai fazer o seguinte, ele vai gerar um programa PY, né, que a gente chama um processo PY, ele vai gerar 3 processos filho, que é baseado nesse número que eu estou passando aqui para o programa, e esses processos filho eles vão executar num loop, tá? E vão imprimir um contador. Então eu vou digitar um Enter aqui, e olha só, ele está imprimindo aqui, cada processo filho está imprimindo o seu PID e o seu respectivo contador. Tá? Então aqui, ó, nessa terminal, eu vou fazer o seguinte, ó, ps-ef pipe grep processos. Olha só, o que significa isso aqui? Ó? Eu tenho aqui essa linha que me dá informações do processo PY, tá? Esse aqui é o PID do processo PY. E como eu passei aqui o parâmetro 3 para o programa, né, ele gerou 3 processos filho. Então está aqui os 3 processos filho, cada um com seu PID, e aqui está o PID do processo PY. Beleza? Então está funcionando direitinho. Para eu testar, eu posso usar um desses 3 comandos aqui, né? Eu vou usar aqui, ó, esse kill seguinte. Então, Ctrl C. Vou vir aqui, kill menos seguinte, e vou dar o PID de um desses processos. Vou colocar esse cara aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Um processo filho, que é o 5999 aqui, ó, ele imprimiu aqui a mensagem e ele parou de executar. Tá? Então, tá aí, pessoal. O programa está executando normalmente, né, com sucesso. O prompt que eu passei, o ChatGPT gerou um programa que atende os requisitos. Tá? E o que eu posso dizer é o seguinte, as IAs, né, as IAs generativas, são uma mão na roda. Né? Para quem sabe programar, se você escrever um prompt aqui com seus requisitos, a IA vai gerar um programa, né, muito rapidamente. Tá? Muitas vezes você vai ter que fazer uma depuração, você vai ter que debugar, né?
vai ter que refinar o programa até que ele fique de acordo com o que você estava esperando. Mas é muito legal fazer vibe coding, tá? Isso aqui é uma mão na roda para os desenvolvedores, beleza? Bom, nesse vídeo era isso que eu queria falar para vocês, né? Eu queria dar uma amostra aí desse poder, né, que a gente tem nas mãos, tá? Tem muitas outras coisas que eu posso falar sobre Vibe Code, mas eu vou deixar para um vídeo futuro, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, até logo.